Nós vamos iniciar a nossa terceira mensagem sobre a série Fortaleza Espiritual. É uma série que tem o objetivo, claro, de nos auxiliar na elaboração da espiritualidade sadia que Deus quer de nós. A espiritualidade que Deus deseja e trouxe como disciplinas para nós vivermos nelas. Nós conversamos no primeiro domingo desta série a respeito dos cuidados com o coração, entendendo o coração como esse local onde nós podemos perceber-o como o motor da vida. Tudo passa pelo coração. E se nós vamos falar de espiritualidade sadia, há a necessidade de nós compreendermos como cuidar do coração e a necessidade de nós sermos intencionais com o coração. O nosso coração, ou seja, a fonte da nossa vida, e nós percebemos isso pela palavra de Deus, quando ela vai afirmar que o coração é a fonte de vida, nós precisamos zelar por essa fonte. Se você tivesse um pequeno sítio lá, tivesse uma fonte de água, certamente você zelaria por essa fonte, não permitindo que sujeiras, permitindo que árvores atrapalhem, folhas atrapalhem aquele lugar vital à vida. Você zelaria por aquela fonte. Mas às vezes nós não percebemos que o nosso coração é como uma fonte de água que Deus criou e colocou na vida de cada um. De forma que você tem sim, como dizia lá no interior de Minas, no sítio do meu avô, na bica. Você tem uma bica de água dentro de você e você precisa cuidar dessa bica. Então você, uma vez que nós olhamos um pouco para a palavra, ela vai nos instruir que tudo começa então pela forma intencional como nós cuidamos do nosso coração. Você pode ver essa pregação no nosso canal do YouTube. No YouTube você digita lá Comunidade Jardim Paulista, você vê todas as pregações, as séries aqui da Comunidade Jardim Paulista. No domingo passado, nós falamos sobre as disciplinas espirituais. E nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de nós distinguirmos quando a palavra de Deus fala que Deus nos salvou de forma gratuita. E todo mundo fala, isso é gratuita, então eu não preciso fazer nada. Mas na verdade, nós precisamos fazer uma distinção entre o que é salvação, ou seja, o fato de Deus vir ao nosso encontro e nos livrar da condenação da morte, e aquilo que nós deveríamos fazer para manter a nossa vida cheia da presença de Deus, consciente da vontade dele e de práticas que vão fazer com que a nossa vida seja transformada dia após dia à semelhança de Cristo, de forma que nós vamos percebendo o amor de Deus. E uma definição chave dessa pregação da semana passada é de que as disciplinas espirituais têm o objetivo de desobstruir as vias da nossa relação com Deus. Então as disciplinas espirituais não nos salvam, mas as disciplinas espirituais desobstruem os canais para nós termos contato com Deus. E nós falamos sobre 3 áreas das disciplinas espirituais. A disciplina espiritual que tem a ver com a vida interior. São 4 disciplinas. Depois nós falamos das disciplinas exteriores, mais 4 disciplinas espirituais. E por último nós falamos do terceiro bloco das disciplinas comunitárias, mais 4 disciplinas também. Se você está curioso e não estava aqui, vá no nosso canal e veja essa pregação também. A nossa conversa de hoje é então sobre a terceira parte para a construção de uma espiritualidade sadia, os relacionamentos, as regras dos relacionamentos. E eu quero iniciar a reflexão de hoje lendo com vocês o texto base, então, da nossa reflexão, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos 34 a 40, que diz o seguinte: entretanto, os fariseus, que eram mestres da lei, sabendo que Jesus, ele fizera calar os saduceus, outros especialistas em lei, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás
o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas palavras a respeito desse texto. Jesus estava já em campanha de sinalização do reino de Deus. Nós estamos aí no mês para começar o mês de agosto, em que nós vamos experimentar as campanhas políticas, para os governos executivos, e legislativos. E nós vamos viver isso. Jesus passou por uma campanha também de sinalização do reino de Deus. Jesus estava, através dos seus sinais, dos seus ensinos, das suas atitudes, anunciando que Deus estava interessado nas pessoas e que Ele queria transformar a vida das pessoas para um resgate da identidade, da vida, como Deus havia planejado lá atrás. Mas que pela rebelião da humanidade, da rebeldia, a humanidade foi se distanciando. Jesus, então, nessa campanha, foi encontrando os opositores. E os opositores, nesse caso, eram os mestres da lei. Aqueles que eram zelosos por ensinar o povo quem era Deus e quais eram os mandamentos de Deus também. Mas que viam em Jesus um perigo. Eles não encontravam em Jesus um líder que apoiava as leis, o ensino de Deus, que Deus queria para o povo. E eles, porque viam em Jesus grande diferença da forma de lidar com a vontade de Deus, com o ensino de Deus, tinham interesse em terminar com a vida de Jesus, ou terminar com aquela ameaça ao como eles faziam naquela época. E eles então, líderes, mestres, sábios, tiveram a seguinte ideia: vamos provar a Jesus. Vamos colocar Jesus na parede, perguntando para ele qual é o maior mandamento. Uma vez que, se ele disser um só, nós vamos falar assim: olha como ele é negligente. De todas as coisas que Deus pediu, disse um só. Agora, se ele disser mais de um, a gente fala: não, o desafio era você falar só um. Ou seja, eles queriam pressionar a Jesus para que ele caísse em algum erro, para que ele perdesse a credibilidade que ele estava adquirindo ao sinalizar o reino dos céus entre as pessoas. Acontece que, ao perguntar a Jesus sobre qual é o principal mandamento, Jesus trouxe uma resposta que eles não esperavam. E uma resposta que foi surpreendente, porque ele conseguiu incluir nessa resposta não só a sabedoria que Deus tinha compartilhado com o povo, mas todas as leis. E todas as vezes que Deus falou com o povo através de profetas. Então, nós vamos perceber que em algumas frases de Jesus, que talvez duraram 1 minuto de conversa, Deus conseguiu sintetizar as leis e as palavras que Deus falou através dos profetas nessa expressão. E eu não sei se você já reparou, mas tudo que Jesus falou nessas frases, nesse 1 minuto de resposta, tem a ver com relacionamentos. Eu não sei como você tem lidado com essa área de relacionamentos, mas nós observamos que, pela resposta de Jesus, relacionamentos são as coisas vitais para a existência humana. Tudo que Deus tem para fazer na nossa vida tem a ver com relacionamentos. E o pior é que nós também não somos intencionais ou não temos clareza de como lidar com os relacionamentos. É ou não é? Quantas e quantas pessoas não estão sofrendo porque não estão sabendo lidar com seus relacionamentos? Assim, partindo um pouco então para um entendimento do nosso tempo, Zygmunt Bauman, não sei quantos aqui são da área de humanas,
Tem muitas pessoas que certamente tem Bauman aí como um lúcido, né, a respeito do nosso tempo, alguém que contribui muito com a descrição do que nós estamos vivendo. Bauman vai trazer uma análise muito interessante sobre os relacionamentos no livro chamado Amor Líquido, e aqui está uma espécie de frase síntese que ajuda a nossa compreensão sobre o que ele está trabalhando. Ele vai dizer o seguinte: na modernidade, ou seja, um período que antecede esse que nós estamos, que é considerado ou chamado por alguns de pós-modernidade, alguns vão chamar de tempo de transição, modernidade tardia, né? Mas enfim, o momento que antecede esse que nós vivemos, que ele vai chamar de modernidade, ele diz que as características sociais eram solidez e segurança. Quando nós pegamos lá o final do século XIX e o começo do século XX, era fácil nós identificarmos empresas sólidas, né? Empresas seguras. As pessoas que viviam mais sob a influência da modernidade gostavam de dizer: olha, eu trabalhei 50 anos por essa empresa, eu trabalhei tanto tempo com isso, olha, essa instituição ela já dura 500 anos. E hoje nós percebemos uma valorização oposta, né? Mas a solidez, né, e a segurança eram características do período da modernidade. Tudo que você ia construir ou fazer deveria ser, com aquela expressão, para sempre, deveria durar muito tempo. Ele fala que já no momento em que nós vivemos, nós fomos para o outro extremo, né? Na pós-modernidade temos o oposto: fragilidade e fluidez. Hoje, uma das coisas mais fortes que estão aí diante de nós, no nosso trabalho, são as startups. Ou seja, hoje se fala em startup, em empreender, sempre com aquele brilho nos olhos, né? É algo maravilhoso, né? Você perceber, e aí já no Brasil já tem 2 startups que se tornaram o que eles chamam de unicórnio, né? Que chegaram em $1 bilhão em valor, né, de mercado. E quantos não querem empreender para isso? Empresas que são rápidas, que surgiram agora e que têm que chegar logo nos seus objetivos maiores. E tudo bem você, na verdade eles falam que as startups são uma forma de corporação temporária. Então você constrói uma empresa de forma temporária porque ela tem que se transformar em outra coisa. Então você supervaloriza hoje, né, essa questão do rápido, né? Aquilo que não é necessariamente tão sólido e que tem uma fluidez que se adapta às 3 questões que vão nos pressionar, que Bauman vai trazer como a velocidade das transformações sociais, inovações tecnológicas constantes e dissoluções de ideologias e instituições. Nós olharmos um pouco as transformações sociais que nós estamos passando, né? Por exemplo, alguns anos atrás, a The Economist, uma revista londrina a respeito da economia, colocou na sua capa o Cristo Redentor, né? Símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, num avião, dizendo que o Brasil iria decolar porque era um mercado emergente forte, comparando, né, o Brasil com Índia e China. Depois de 4 anos dessa capa, nós vimos o Brasil entrando numa crise econômica, política, moral, e você fala: como é que nós deixamos de ser algo com tanto potencial e nos transformamos em algo tão triste como nós vemos, e ainda hoje estamos sofrendo com isso. E essas transformações sociais são aceleradíssimas. E elas produzem em nós uma ansiedade sobre o que está acontecendo. Além disso, essas inovações tecnológicas também estão a todo vapor. Quem comprou um iPhone no ano passado já está triste. Embora tenha investido 3, 4 mil reais no iPhone do ano passado, ele já percebeu que já tem 3 novas tecnologias sobre o mesmo celular, e ele fala: e aí? Né, vou ter que fazer o que agora? Porque daqui a pouco para de ter atualizações para o meu celular. Né? Porque essas mudanças são muito rápidas e nós começamos a perceber que nós não podemos ficar tão apegados assim. E ainda,
essa dissolução de ideologias e instituições. Essa nossa forma de lidar com aquilo que deveria ser base teórica para a nossa vida, e nós colocamos um descrédito, né? Porque uma vez que você levanta uma teoria hoje, amanhã vem alguém e refuta aquela teoria e você se vê de novo vulnerável. Essa é a dinâmica do cientificismo que nós vivemos hoje. Alguém vem e fala que chocolate faz bem à saúde. E você, com essa informação, devora chocolate. Né? Passado 3 meses, vem outra teoria e diz, olha, o chocolate engorda, faz mal, dá câncer. E você fala, e agora? O que eu fiz dos meus últimos 3 meses? Comi chocolate, café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, e antes de dormir mais um pouquinho. E a gente percebe que nós também não podemos desapegar a essas questões. O que tem feito com que nós, da nossa geração, percebamos em nós o desenvolvimento de um desapego. Você já percebeu? Como nós não nos comprometemos, não nos envolvemos demais com as coisas que estão diante de nós? Porque é difícil para nós. Você se apega e de repente muda. Você acha que está na crista da onda da intelectualidade, de repente você está ultrapassado. A melhor forma de lidar com o mundo que nós estamos, que é tão fluido, tão rápido, tão incerto, é você se ocultar. Falar, oh, deixa ver. Quantas pessoas vão falar, eu quero impeachment, mas não saíam às ruas. Eu quero mudança na moral da corrupção do Brasil, mas não move uma palha, porque eu quero, mas eu vou me comprometer nisso? Eu vou colocar minha mão no fogo? Daqui a pouco muda o vento e eu vou fazer o quê? Então, a tendência nossa e a pressão cultural que nós estamos vivendo é do desapego. E eu percebo isso no nosso meio. Nós estamos num projeto de formação de uma comunidade. Mas de verdade, o que eu mais percebo na cultura de quem está aqui é aquele limiar, né? Comprometo ou não? Põe a mão no fogo ou não? Faço acontecer ou não? E a gente vive essa instabilidade na formação de uma igreja que quer ser consistente. Essa é a pressão do nosso tempo. E nós estamos levando isso para os nossos relacionamentos. E é por isso que Bauman vai chamar, então, de amor líquido, né? Ou seja, essa fluidez com que nós lidamos com os nossos relacionamentos. Assim, vejam só os vazamentos da nossa falência humana. Diante dessa liquidez que nós estamos vivendo, nós vamos percebendo que na nossa relação com Deus, o desapego está nas indisciplinas espirituais. Se nós falamos na semana passada sobre as disciplinas, nós vamos percebendo que a forma como nós vivemos, se não com as disciplinas, é na indisciplina espiritual. Como no quesito adoração, que tem a ver com ter Deus no centro da nossa vida, como principal orientador, principal voz de comando sobre nós, nós somos fluidos. Eu adoro a Deus desde que Ele não interfira nas minhas vontades, nos meus sonhos. Eu confio em Deus e quero que Ele seja o meu Deus sustentador, mas pode ser que Ele queira que eu viva uma vida mais sólida. Uma das grandes dificuldades nossas é de esperar em Deus. Porque nosso tempo nos pressiona tanto com a velocidade que passar 3 meses esperando é um absurdo. Deus não falou comigo os últimos 3 meses, não mudou a minha vida nos últimos 3 meses. Enquanto o processo de Deus dentro de nós, ele é longo. Às vezes demora anos, porque Ele está aprofundando em nós o seu caráter. Mas nós, diante dessas coisas, e por conta das pressões culturais, nos desapegamos. Falamos, quer saber, Deus? Se o Senhor me mostra logo, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer o plano B, C e D.
e tentar viver dessas coisas. Além disso, né, nós vamos percebendo que eu vi essa frase, ela estava pela metade, eu completei essa frase, mas eu vi num perfil de Facebook, e eu não lembro quem escreveu, tentei achar, mas não encontrei, e eu completei a frase. Então, essa frase é minha com um autor desconhecido. Mas ele disse o seguinte: é um grande problema atual os cristãos acharem que podem servir a Deus do jeito que quiserem, no tempo que lhes sobra, ou que lhes sobrar, e no local que lhes for mais conveniente. A nossa relação com Deus tem ou não tem sido assim, pelo menor esforço possível? Senhor, eu estarei nessa relação com o Senhor, mas do meu jeito. Eu escolho a hora, eu escolho onde, e eu escolho com qual energia. A nossa relação com Deus de desapego tem construído um grande problema para a sinalização do reino de Deus na terra, que está afetando as comunidades de fé. Pense a respeito disso, porque eu sei que eu estou falando de coisas que nós estamos vivendo. Não estou falando para igrejas de outras ruas de São Paulo. Eu estou falando para nós, como igreja. Se nós não temos vivido desse jeito, eu sirvo a Deus como eu quiser, no tempo que eu quiser, no local que eu achar mais conveniente. Essa é uma liquidez no relacionamento nosso com Deus. E nós não devemos viver desse jeito. Ainda, na nossa falência humana, com as pressões culturais que nós estamos vivendo, nas relações conosco mesmo, nós temos vivido o que nós poderíamos chamar do auto-engano. A negação da imagem e semelhança de Deus em nós. E do tamanho do amor de Deus por nós. Quantas vezes nós não questionamos se Deus de verdade nos ama, se eu tenho algum valor, se eu tenho alguma competência. E Deus criou você de uma forma tão sobrenatural, tão maravilhosa, que você pensar menos do que você realmente é um grande auto-engano. Porque Deus te criou com tantas potencialidades, com tantas formas de viver. E à medida que você desconsidera isso, na verdade você está aprofundando no que seria a sua falência humana. Viver com auto-engano é essa concepção de que você não merece nada, não tem capacidade para nada, você sempre leva para casa mesmo frustrações, você é um derrotado. Tudo isso não tem a ver com o que Deus criou você para ser. E ter um respeito a si mesmo tem tudo a ver com a estrutura que Deus quer que nós tenhamos. Ainda a segunda parte sobre a relação conosco mesmo é a nossa autocontaminação. E eu preciso ser, de alguma forma, claro aqui com você. Você tem acumulado mágoas? Você tem acumulado ausência de perdão? Você tem acumulado ódio, uso da indiferença, somatória de vícios, passados que já ficaram na história, mas como ainda prisão para você, com força para segurar você? Quantas vezes nós não deixamos de viver coisas boas porque lá atrás nós nos frustramos? Isso é um engano e é uma contaminação que às vezes a gente fica jogando nesse nosso relacionamento conosco mesmo. O que é que está aí que está prejudicando você a lidar bem com você mesmo? É a comparação? Ah, porque o outro é mais feliz? Porque o outro consegue mais? Nós precisamos nos atentar para essa relação conosco mesmo. E por último, em termos de erros e vazamento dessa nossa falência, é a nossa relação com o próximo, né, com quem está à nossa volta. Esses são os grandes problemas dos relacionamentos. E de alguma forma, quando nós já estamos vivenciando falências na relação com Deus, falências na relação conosco mesmo, a nossa relação com o outro passa a ser compensatória. Você já percebeu?
que quando nós estamos mal com Deus, maus conosco mesmo, nós esperamos que o outro sirvam as nossas carências? Nós nos dedicamos a relacionamentos que vão trazer algum benefício para nós. Eu gosto de ficar com aquelas pessoas lá porque elas me dão paz. Eu gosto de ficar com aquelas pessoas lá porque elas são tão felizes. Que transferência interessante. Será que a paz, a felicidade, o contentamento não são esferas de outras relações? Por que será que nós cobramos tanto as pessoas para que elas atinjam e supram as nossas carências? Será que não é porque nós estamos com um problema na nossa relação com Deus e na nossa relação conosco mesmo? E o pior ainda é porque, além de compensatória, ela se torna acusatória quando a outra pessoa não supre aquilo que você queria que ela suprisse. Ela não atendeu às suas expectativas, e aí então você fala: essa pessoa não serve, essa pessoa é um blá 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 blá, né? Essa pessoa é um incompetente, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim, essa pessoa não contribui em nada para a minha vida, esse político é um desonesto, não existe líder nesse país. Enquanto muitas vezes é porque aquelas pessoas não estão conseguindo satisfazer as suas necessidades, aquilo que você precisa. Qual o problema? Qual o problema que nós vivenciamos com isso? É que a nossa sociedade se torna doente, formada por pessoas que estão sempre tentando receber ao invés de doar. Pessoas que querem tudo para si, fazem tudo para que as coisas cooperem para si, e na lida com o outro, entre mim e o outro, que o outro se dane. Nós precisamos repensar a nossa forma. E eu preciso dizer uma outra coisa ainda. Quando nós entramos dessa forma, de forma que o outro deve compensar as minhas ausências, e quando não cumpre, ele é uma pessoa descartável. Agora pensa o oposto, quando o outro é que age assim com você e começa a causar danos na sua vida. Ele espera que você faça mais do que você pode. Você não consegue. Ele te acusa. E relações doentias estão sendo estabelecidas dia após dia, de forma insana, porque estabelece ciclos. Ciclos de mágoas, ofensas, desrespeito, indiferença, porque todo mundo anda com um tanque vazio, precisando que o outro abasteça. O outro abasteça. E o outro não consegue abastecer porque ele quer ser abastecido. Ir a casa de polícia. Entende onde Deus quer atuar na nossa vida? É por isso, então, que nós precisamos ir para as regras, as boas regras de relacionamento. E como última parte dessa reflexão, Jesus vai colocar como a primeira coisa dos relacionamentos, a nossa relação com Deus. E ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Esta é a primeira resposta de Deus, de graça, de bênção para nós. Ame aquele que pode te amar de forma profunda, abundante. Ame a Deus, e não de qualquer forma, mas ame de todo o teu coração, ou seja, com toda a fonte de vida que há em você. Ame a Deus dessa forma. Ame de toda a tua alma, de todo o teu ser, de quem você é. Coloque isso diante de Deus e ame, entregue-se a Ele. A expressão de amor que Jesus utilizou aqui, que foi registrado nos Evangelhos, é o amor ágape. Esse amor ele é muito discutido, especialmente descrito por Paulo lá em 1 Coríntios 13, quando fala: o amor é aquele que não se ufana, não busca os seus próprios interesses, tudo espera, tudo crê.
Esse tipo de amor é que Jesus está falando. Ame a Deus dessa forma, ame de uma forma sublime a Deus. Ame mais do que você tem amado. Não faça as coisas pela metade, não coloque o mínimo que você pode dedicar a Deus, mas faça isso com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É assim que nós deveríamos nos aproximar de Deus. Aqui está talvez a primeira clareza de onde nós estamos falhando nos nossos relacionamentos. Quando numa relação duas pessoas não se dedicam a essa questão, a chance dos relacionamentos se complicarem é enorme. É enorme. Porque é nesse amor, quando nós nos dedicamos a Ele, é que nós recebemos o alimento suficiente para continuar a nossa vida. Mas se nós entregamos pouco ou buscamos pouco a Deus, pouco nós recebemos. Porque passamos pouco tempo com Ele, somos pouco influenciados por Ele. E isso pouco influenciará a nossa vida, conosco mesmo e com os outros. Assim, apoie-se no amor maior. Organize os canais, que nós falamos, as disciplinas espirituais, para receber este amor. É aqui que tem que estar bom. Independente de como talvez as coisas estejam na sua vida hoje, se você tem que mexer em alguma coisa, eu diria para você, comece por aqui. Comece a organizar a sua vida de relacionamento com Deus. Vá para Deus com tudo. Com toda a força, com tudo que você é. Entregue-se totalmente a Ele. Em segundo, Jesus vai colocar que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo, mas, embora na construção da frase fique como ama ao teu próximo, ele diz que é como a ti mesmo. Então, a ordem correta é ame a você primeiro, antes de amar o outro, porque senão você não vai ter condições de amar o outro. E muitas vezes nós nos esquecemos de nos amar. Você se ama? Você tem dedicado amor a você? E eu diria mais, você deve amar a si mesmo a partir daquele que mais te ama e não a partir de você mesmo. Essa é uma mudança de pensamento, de paradigma para nós que nós precisamos passar. Amar a nós mesmos, não pelo nosso paradigma, não pelo nosso padrão, mas pelo amor que Deus tem por você. O quanto Deus te ama? O quanto Deus fez para demonstrar esse amor a você? Te dando tudo que você tem hoje? Dando ar para você respirar? Nas suas falhas, tem enviado o seu filho para morrer numa cruz, para que você fosse livre de condenação, pudesse respirar e não ficar com preso da amargura dos seus erros, mas vivesse livre na sua alma. Deus fez tudo isso por você. Você precisa se amar a partir desse padrão. Bernardo de Claraval vai dizer que esse é o último estágio da maturidade cristã. O primeiro, você começa a buscar a Deus, quer dizer, você vive sem Deus. Você vive a sua vida e logo reconhece que você não é capaz de viver por si mesmo. E aí então você se aproxima, vai para o segundo estágio, que você se aproxima de Deus, não porque Ele é, mas por egoísmo. Porque eu não estou bem, estou falido, Deus, eu preciso de Ti. Ele fala, tudo bem com esse estágio. Você vai para o segundo estágio procurando a Deus por egoísmo, para alimentar algumas coisas da sua vida. Ele fala, mas logo que você se relaciona com Ele, você é empurrado para um terceiro estágio. E esse terceiro estágio é quando você começa a se relacionar com Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. E ele fala, à medida que você se relaciona com Deus dessa forma, Ele vai te empurrando para um quarto estágio, onde você começa a se amar como Deus te ama. É profundo isso. Mas é o padrão que nós deveríamos viver. Você consegue se olhar no espelho com os olhos de Deus para você. Sabe os olhos de Deus que falam, eu te formei. Eu planejei cada célula do seu corpo. Eu te amei quando você ainda estava em situação informe no ventre de sua mãe. Eu pensei cada dia de vida para você. Eu planejei os seus dias. E mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, eu
estarei com você. Você consegue demonstrar misericórdia para com você, amor. E eu estou te perguntando isso, mas sendo honesto com você, eu não consigo lidar com o fato de Deus me amar desse jeito e eu precisar me amar assim. E quantas vezes eu não bato a cabeça dizendo eu preciso me amar? Porque uma característica minha, e quem está lidando comigo já há mais tempo tem percebido, que eu não sou muito exigente com as pessoas. Quantos aqui já não erraram comigo? Se comprometeram a fazer coisas que não fizeram. E ao invés de eu cair em cima matando e dizendo, por que você não fez? Estava na sua responsabilidade. Eu abracei e falei, eu compreendo as suas dificuldades. Mas quanto a mim, vocês acham que eu posso chegar atrasado nos meus compromissos? Eu me martirizo toda vez que eu chego atrasado. Eu não posso ter lazer em família, porque pode atrapalhar o meu tempo de reflexão da palavra, para pregar aqui. De forma que eu estou pregando isso para vocês, e Deus está falando comigo, você precisa se amar assim. De forma que não há problema se você hoje não se ama. Mas saiba que Deus quer que você comece a caminhar dessa forma. Amando quem você é. Porque senão, você não vai conseguir amar ao teu próximo. Olha o que Jesus vai dizer. O segundo semelhante a este é o amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na tradução no inglês, a palavra o teu próximo é o vizinho. Neighbor. Você vai ama o teu vizinho, aquele que está perto de você, aquele com quem você lida todo dia, aquele que você encontra no trabalho, que você encontra no elevador, que você encontra no prédio, que você encontra na rua. Esse é quem está próximo a você. Ame a esse. Ame a quem se aproxima de você, como se você amasse a si mesmo. E aqui está uma regra importante para nós. Estabeleça limites a partir do amor a você, não da necessidade do outro. Qual é um grande problema no amor ao outro? Às vezes a gente olha para quem está precisando e quer se doar, mas a gente não se ama o suficiente. E aí a gente oferece uma coisa que nós não podemos sustentar. Aí nós nos ferimos, passa um tempo nós entramos em exaustão, e passa mais um tempo a gente fecha o nosso olhar para aqueles que estão sofrendo à nossa volta. É ou não é o que nós temos vivido em sociedade? Muitas pessoas precisando de ajuda e nós fazemos o quê? Blindamos o nosso olhar. A população de rua na cidade de São Paulo, de 3 anos atrás, era de 15 mil pessoas. 3 a 4 anos atrás. Já deve ter pesquisas, porque agora são recorrentes, que dizem um outro número, né? Desde 2 anos eles... De 2 em 2 anos. Quase 20 mil. Quase 20 mil pessoas. Quantas pessoas moram em São Paulo? Grande São Paulo, 22 milhões de pessoas. Só na cidade, 12. Percentual baixo, né? Será que como população nós não poderíamos fazer nada melhor? Mas porque nós delegamos isso ao poder público e blindamos o nosso olhar. Porque eu não consigo nem me amar. Como é que eu vou amar o próximo? Nós precisamos urgentemente cuidar dos nossos relacionamentos, queridos. E eu quero concluir trazendo um desafio para você. Eu gostaria que você se debruçasse. Entenda por que eu estou dizendo isso. Para Jesus, quando ele foi resumir todos os mandamentos de Deus para a humanidade, ele mostrou que tudo tem a ver com relacionamentos. Então, assim, de tudo que Deus tem a dizer à humanidade, tudo está atrelado a relacionamentos. Tá?
De forma que se nós queremos viver alguma coisa que Deus tem para nós deveríamos concentrar. Qual é a coisa mais importante que Deus tem a nos dizer? Relacionamentos. Qual é a minha resposta a isso? Então eu gostaria de desafiar você a escrever uma declaração de missão para os seus relacionamentos. Qual é a sua missão de vida? Passa pelos relacionamentos? Então, eu colocaria... Opa! Ninguém pode. Aqui dá para nós vermos, né? A primeira área. Qual a sua declaração de missão na sua espiritualidade? No seu relacionamento com Deus, qual é a sua missão? Você já escreveu isso em algum momento? A gente escreve missão de empresas, escreve missão de grupos das senhoras, escreve missão do grupo dos adolescentes, missão para os próximos 2 anos de vida, o que eu quero ser quando eu crescer, quando eu chegar na minha aposentadoria, quero chegar de tal forma. Agora, qual é a sua missão na relação com Deus? É claro isso para você? Você toparia o desafio de escrever a sua missão, a sua relação com Deus? Em segundo, na sua relação com você mesmo, qual é a sua missão? Você disporia algum tempo da sua semana para escrever isso? E por último, dos outros relacionamentos. Qual a sua missão no seu relacionamento romântico? Ou nessa área do amor romântico, né, entre 2 pessoas? Qual a sua missão nisso? Qual a sua missão no seu relacionamento familiar? No seu relacionamento amistoso? No seu relacionamento colaborativo, onde você trabalha e atua? E a sua missão nos relacionamentos solidários? Que nós poderíamos dizer são as áreas aí dos relacionamentos com o nosso próximo. Volto a te perguntar, você disporia de algum tempo nessa semana para começar a escrever sua declaração de missão nisso? Mas não faça isso sozinho. Eu acho que são 2 práticas boas. Faça em oração e procure alguém também para te ajudar a perceber se essa missão está palpável dentro da vontade de Deus. Não faça sozinho. Faça com o auxílio de Deus em oração e com um amigo, com um outro discípulo de Cristo, que isso vai trazer maturidade para você. Eu sei que todo domingo a gente sai daqui com uma tarefa de refletir e praticar. Mas você toparia fazer essa pelo menos? Pelo menos essa? Porque é para a sua vida inteira. E vai transformar quem você é. Vamos orar então? Vamos colocar em pé. Senhor, nós estamos aqui depois de lermos a Tua Palavra e pensar as coisas dos nossos dias, da nossa vida. Estamos chegando, ó Pai, a um desafio que é pessoal e é coletivo, mas que nós escrevamos a missão para os nossos relacionamentos. Pai, que não fique só nesse primeiro desafio de escrever, mas que sirva, Pai, para nós apontarmos o norte. É para cá que eu estou indo perante os relacionamentos. Pai, das pessoas que falaram que sim, que se comprometem a fazer essa declaração de missão, quero pedir que o Senhor as incomode, para que elas façam isso. Quero pedir também que o Senhor instrua, para que elas façam isso com saúde, com sabedoria, com a tua influência. E Pai, eu também peço, Pai, que o Senhor guarde a vida de cada um, guarde essas vidas em Ti. Nós estamos preocupados em construirmos uma fortaleza espiritual.
Esta é a série que o Senhor tem envolvido a todos nós nesse mês de julho. E que esta muralha, esta fortaleza espiritual seja construída com o teu auxílio, Pai.